Fala, profissional de educação física. E aí, tudo bem com você? Hoje eu vou te ensinar como que você vai trabalhar algumas progressões naquela barrinha ali, fazendo um movimento bem legal do CrossFit que todo mundo quer fazer, que é o Bar Muscle Up. Então, se você não conhece esse movimento, assiste aqui essa aula que eu vou te dar dicas de progressões para você evoluir muito mais rápido e conseguir evoluir o seu aluno também. Vamos nessa? Eu me chamo Juliana Cari e eu tenho mais de 20 anos de experiência com a ginástica artística e movimentos ginásticos para o CrossFit. E hoje eu vou te ensinar como aprender a fazer um Bar Muscle Up e quais são as progressões, os educativos e as estratégias para você ganhar mais dinheiro e conseguir mais alunos. Você está preparado? Porque eu estou muito preparada e essa aula aqui ela vai ser fantástica, nota 10. Então, vamos lá! Antes da gente começar essa aula, se você é novo aqui no canal, eu gostaria que você curtisse esse vídeo para a gente continuar fazendo produções de vídeos melhores que esse e logo conteúdos gratuitos para você acessar, tirar todas as suas dúvidas em relação aos movimentos ginásticos. Então, olha só, personal, a primeira coisa que você precisa se preocupar com o seu aluno durante uma aula qualquer de movimentos ginásticos é porque você tem duas funções aí bem importantes. É fazer um bom aquecimento e fazer uma boa mobilidade. Por que isso, Juliana? Porque normalmente os movimentos são em posição hang, pendurados na barra. Exigem muito controle muscular e também acontece uma fadiga nos ombros, né? O que é normal, porque a pessoa não consegue ficar muito tempo pendurada na barra. E é para isso que você vai instruir muito bem o seu aluno de como que ele vai fazer esse alongamento e de como ele vai fazer esse trabalho de mobilidade bem feito para fazer, sabe o quê? Várias coisas. A primeira função de um bom alongamento e uma boa mobilidade é você evitar lesões. A segunda coisa é aumentar o desempenho do seu aluno durante a sua aula. E a terceira aí, você evitar que seu aluno tranque a matrícula e assim perda um pouquinho da retenção. Então, evitar lesões, aumentar o desempenho e aumentar a sua retenção de alunos. Isso é super importante porque normalmente numa aula convencional de CrossFit ou então uma aula na academia, a parte do aquecimento e do fortalecimento muscular são muito negligenciadas. E é isso que eu não quero que aconteça com você aqui assistindo esse vídeo. Então essa vai ser a nossa parte mais importante. Um bom aquecimento e um bom alongamento também. Por que eu escolhi as progressões hoje na barra baixa? Porque é mais seguro. 2, você pode colocar um aluno iniciante que ele não vai se machucar e você consegue ter vários blocos de aluno, vários grupos fazendo o mesmo exercício. E aí você vai trabalhar as progressões, os educativos, como é que eu vou evoluir de um exercício para o outro. Então, olha só, nós iremos partir de um basicão para um mais avançado. Se você está preparado, eu estou preparado para te ensinar também. Mas antes disso, deixa eu te explicar uma coisa. Lá na ginástica artística, esse movimento que eu irei te ensinar hoje é um blind keep, ou algumas pessoas que são ginastas conhecem como keep. No CrossFit, o keep é um no rep. Na ginástica, o keep é o nosso Bar Muscle Up. O que é o keep? Ele é um movimento que os ginastas fazem de introdução para sair de uma barra alta, para ir para uma barra baixa, para iniciar a sua série. Então, sempre quando você for olhar lá, se você vê um movimento parecido com esse que eu vou ensinar hoje, você já vai lembrar, poxa, aquele movimento ali que ela ensinou foi um keep. Eu normalmente começo pelo keep, para os meus alunos começar a entender, assimilar aonde que o corpo vai trabalhar, aonde que é uma fase de puxada, e depois eu coloco eles para fazer um Bar Muscle Up. Mas só para especificar para vocês, são 2 movimentos diferentes, mas um auxiliará no outro. Mas antes da gente começar essa aula, eu preciso só colocar minha proteção de mãos, porque ela é importante também para eu conseguir sustentar mais tempo na barra e assim conseguir demonstrar muito mais exercícios para vocês.
Personal, a primeira coisa que você tem que especificar para o seu aluno é que antes de começar a aula, antes de você começar o seu serviço personalizado com ele, pede para ele comprar uma proteção de mãos. Por quê? Porque assim evita dele ficar abrindo a mão e cancelar várias vezes a sua aula. Então esse daqui é um ponto principal. Eu gosto muito desse grip da Skyhill, não estou fazendo propaganda, mas é um grip que eu gosto muito porque eu tenho muito mais aderência na barra e eu consigo ficar pendurada executando um exercício por mais tempo, ok? Então a primeira regra nossa daí é conseguir um grip, ok? Vamos lá, vamos partir para as progressões? Hoje eu vou trabalhar uma progressão um pouquinho mais fácil para um aluno iniciante e aí a cada progressão eu vou trabalhar 2 exercícios. Então, para um aluno ainda que não domina muito bem a barra, eu vou tentar fazer um pull down com ele. O que é um pull down? É só você transferir a força do seu braço, empurrando ele para perto do seu corpo. Eu posso fazer isso com um elástico, na posição de canoinha. Posso prender o elástico no rack. Posso prender o elástico na barra e fazer um trabalho de força de puxada. Então, olha só, eu vou ficar aqui na posição de canoinha, de hollow. O meu elástico está tensionado aqui atrás e eu vou puxar o meu elástico para a perna. Posso fazer esse movimento umas 3 a 5 vezes. Então, se você não entendeu o movimento, eu vou ficar na posição de hollow e vou empurrar esse elástico e trazer ele aqui para a minha coxa e tentar deixar esse elástico bem duro, bem resistente, que assim eu consigo fazer um movimento de pendurar na barra sem nenhum problema. Então isso daqui é como se fosse uma preparação para o seu aluno iniciante. A segunda coisa, para ele, isso daqui vai servir como forma de desafio, porque a maioria dos nossos alunos nunca subiu no muro. Imagine numa árvore. Então isso daqui, ó, tira e queda, desafio para o seu aluno iniciante. Eu vou pendurar na barra, vou ficar na posição de apoio. Os pés vão ficar exatamente embaixo da barra. Eu vou flexionar os meus joelhos e parar na posição de apoio. O interessante no começo seria que o seu aluno simplesmente só fizesse a posição de apoio. Depois, quando o corpo tiver entendido o que realmente ele precisa fazer, você vai dando dicas para ele, dicas rápidas, como essa. Fulano, não dobre o braço quando você entrar na barra. Como assim? Você está fazendo esse movimento de puxar a barra para o peito, imitando um pull-up. Eu quero que você trabalhe o movimento que você fez ali embaixo, com o elástico na canoinha, deixando o braço estendido. Então, ó, vou fazer com o braço estendido para você tentar ver a diferença do exercício anterior com esse exercício. Uma outra coisa interessante também é que ao ficar na posição de apoio, você não encolhe os ombros. Empurra essa barra o mais para baixo que você conseguir. Ficando assim, numa posição de hollow, a barra vai ficar aí mais ou menos a 1/3 da sua coxa, ok? Então essa daqui é uma progressão para o seu aluno que está iniciando. E aí é uma progressão de forma segura e eficiente, porque ele não vai se machucar e você vai conseguir desenvolver a aula. Ah, Juliana, mas por quanto tempo que eu vou ficar fazendo isso daí? Bom, dependendo da altura da barra, ele não vai conseguir de primeira. O que você pode fazer? Você pode fazer uma escadinha de anilha e assim que ele for conquistando, você vai retirando as anilhas até ele fazer saindo do chão. Próxima progressão vai ser uma progressão fácil. Então eu vou trabalhar esse pull down mais uma vez e vou trabalhar uma flexão e extensão de cotovelos. Mas poxa, eu tô percebendo que você está ensinando o bar muscle up de trás para frente, mas por que isso? Primeiro porque o aluno ele precisa entender que as posições de apoio elas existem e para ele entender também como é que ele vai dominar o corpo dele numa posição em cima da barra, que para muitos alunos é uma posição nova, uma posição diferente, porque a maioria dos seus alunos nunca fez nenhuma atividade física, nenhum esporte. É aquele pouquinho ali que já praticou alguma coisa e tem uma consciência corporal mais ativada. Então, ó, pull down mais uma vez, com flexão e extensão de cotovelos na posição de apoio.
Vou fazer um pull down para a posição de apoio, com o braço estendido, barra no meio da coxa, vou jogar os meus ombros para frente e vou estender meu cotovelo. Jogar os meus ombros para frente e estender meu cotovelo mais uma vez e no final vou ganhar aqui na posição de canoinha, vou travar e vou segurar. Ombro levemente à frente à barra. Nunca em cima e nunca relaxado. Corpo sempre contraído, core engajado, corpo duro. Essa daqui é uma progressão para um aluno que tem um pouquinho mais de força no braço. Mas nada impede de você trabalhar com um aluno iniciante também. E ele vai se divertir bastante fazendo isso. Um próximo movimento é você trabalhar a posição de L-sit. L-sit. Você vai sentar no chão e segurar a barra, como se você estivesse segurando um objeto. Você vai imitar mesmo a posição de L. Porém, nós iremos trabalhar em suspensão. Então lembra, posição de apoio em cima, suspensão embaixo. Olha só, joelho para a barriga e depois eu vou estender a minha perna, ficando numa posição de L, com o joelho bem estendido. Mas por que você está trabalhando uma posição de L para fazer um bar muscle up? Lembra que o nosso exercício hoje é o Glide Keep. É uma regressão do bar muscle up. É um exercício de ginástica artística para eu começar a entender como é que eu vou executar esse bar muscle up. E aí esse L-sit você vai trabalhar aí umas 5 séries de 5 segundos, 3 séries de 10 segundos, para você começar a inserir os balanços para o movimento. Então olha só, fizemos um muito fácil, um fácil. Agora nós iremos fazer um básico. Um básico que nós iremos utilizar uma bola de wall ball. Se você não tiver uma bola, você pode utilizar uma caixa também. Nas costas não tem problema, só para você aprender a alongar. O que é esse exercício de alongamento? A gente vai trabalhar exercício na suspensão, mais ou menos um L-sit, e vai empurrar o ombro e os pés para frente, formando uma espécie de rampa. Então, olha só, personal, presta bem atenção nesse movimento. Sentei na posição de L-sit, contraí os meus ombros e vou empurrar o meu corpo para frente, tentando, ir sempre o mais longe que conseguir. Mas o que vai acontecer? A bola ela vai ficar se mexendo, Juliana. Eu sei. Então você precisa deixar o seu corpo todo duro para a bola não sair do seu corpo. Alonga lá na frente. Fechou o peito, abriu. Fechou o peito, abriu. Fechou o peito, coloca o pé no chão e para. Esse exercício do Glide Keep, ele serve justamente para a gente trabalhar a entrada. Então vou fazer mais uma vez, tentando explicar aqui alguns passos que vocês precisam fazer para a sua melhor execução e melhor performance também. Primeira coisa, eu vou sentar, deixar o meu corpo todo duro em cima da bola, todo contraído. Não vou deixar o meu corpo mole. Meu aluno está preparado? Posso ajudar ele pelas costas. Vou fazer balanços curtinhos primeiro. Curtinhos. E depois eu vou tentar alongar um pouquinho mais. Relaxa, contrai. Relaxa, contrai. Tudo isso sem perder o contato com a bola. Para depois que esse movimento ele estiver bem estabelecido, você trabalhar ele sem a bola. E ele vai ficar exatamente dessa maneira aqui. Vou flexionar os meus joelhos, ombros relaxados na barra. Vou trabalhar um L-sit, alongar meu ombro lá na frente. Relaxei os meus ombros na barra. Vou trabalhar um L-sit com um pequeno impulso para trás, alongar lá na frente da barra. Esses movimentos aqui, eles exigem bastante do seu tríceps e dos músculos da escápula. Então, por isso que foi importante a gente ter feito um alongamento e uma
um aquecimento bem eficiente para não ter nenhum problema na execução desses movimentos aí. Ó, luva. Normalmente, quando os meus alunos esquecem grip em casa, a aula ela nunca é a mesma. Então eles sempre vão ter alguma dificuldade, porque isso daqui é uma barra de LPO. O diâmetro dessa barra é da barra masculina. Ela limita mais ou menos o diâmetro daquela barra lá de cima. E a barra do LPO, ela tem muito mais atrito do que uma barra normal de pull-up, de bar muscle up, de toes to bar. Ou seja, ela fere um pouquinho mais a sua mão. Ó, mesmo com grip, a minha mão não tá reclamando, mas ela já tá sentindo, porque a pegada, o atrito nessa barra, ele é um pouquinho diferente. Então, quando os meus alunos esquecem o grip em casa, eles não conseguem fazer de 4 a 5 exercícios, mais de 10 repetições, porque a mão ela reclama mesmo. Só que para mim é muito importante que eles usem isso e que eles façam o exercício, porque assim o corpo começa a entender as fases mais importantes. Então você vai começar a exigir do seu aluno exatamente o uso e a obrigatoriedade do grip nas suas aulas de personal, nas suas aulas do boxe. E agora, trabalhando um movimento um pouquinho mais avançado. Vocês perceberam que a gente está entrando numa fase de progressões. É isso mesmo que eu quero que vocês percebam. E uma progressão vai levando a outra. Eu não posso fazer um movimento básico e já ir direto para um avançado. Na minha cabeça, como professora, eu tenho que trabalhar as progressões desse movimento e os educativos de forma correta. Por quê? Porque o meu corpo ele precisa entender em que fase que ele vai fazer um estímulo de acordo com o educativo. E aí a gente vai trabalhando as progressões. Olha só, fizemos a progressão básica, agora a gente vai trabalhar a progressão intermediária. Como é que é isso? Eu posso trabalhar essa progressão fazendo um pull down com um elástico. Então eu vou pegar um elástico verde ou então um elástico preto, o que você tiver no seu box para te auxiliar, e vou fazer essa progressão aqui. O exercício de pull down é eu trabalhar jogando a barra para perto do meu quadril e tentando jogar o meu ombro levemente para cima da barra e não para frente ainda. Então, olha só. Se você tiver como utilizar essas progressões no seu box, eu garanto para você que seu aluno ele não vai ter problema depois quando você trabalhar um bar muscle up na barra embaixo, na barra de cima, ok? Então, ó, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou trabalhar um pull down fazendo o meu L-sit e indo para trás. Vou entrar no L-sit. Quando eu estiver indo para trás, eu vou empurrar o meu ombro para cima da barra. Ó, mais uma vez. Entrei, joguei o pé, empurrei. Quase fiz o movimento keep. Olha só, personal, muitas vezes as pessoas elas negligenciam o uso do elástico. Por quê? Porque o elástico ele faz o movimento para o aluno, né? E parece que o aluno não está aprendendo muito bem, porque acaba que ele vicia e a gente não consegue tirar esse vício. Mas com os professores, com você, com a galera que eu treino, os coaches que eu treino aqui, eu utilizo os elásticos justamente para o aluno começar a entender aonde que o corpo tem que estar para ele executar um movimento. Então não é um movimento que é roubado, não. É um movimento que ele vai passar pela fase neural dele, o cérebro vai produzir as sinapses para jogar para o corpo e aí sim eu conseguir executar um movimento. Mas cara, ele vai demorar muito tempo fazendo isso. Vai, porque é um movimento complexo. Eu já fiz junções de movimentos. Então, eu não estou trabalhando uma coisa só. Aqui eu já estou trabalhando a entrada, pé perto da barra e um pull down. Vou puxar a minha barra para perto do meu corpo e o ombro para cima da barra. Então, esse exercício já é um exercício bastante complexo para um aluno iniciante fazer. Ou seja, esse exercício está fora da nossa lista de movimentos para uma turma de movimentos ginásticos iniciantes, ok? Agora, trabalhando uma parte mais avançada, que é o último exercício, inclusive, vocês vão trabalhar o Glide Keep fazendo
o auxílio com o elástico, que é a mesma coisa que eu acabei de executar, só que agora eu vou ficar na posição de apoio lá na barra. Teoricamente, o movimento ele começa com L-sit, onde eu vou alongar o meu corpo lá para frente. Depois, eu vou fazer uma tentativa de quase um toes to bar. E aí, eu vou puxar a barra perto do meu corpo. A ideia aí é que você imagine que você está vestindo uma calça. Você está lá na cama, a calça não está entrando, você joga o corpo para a cama, deita e puxa a calça. Então, eu vou mostrar para vocês como é que esse movimento vai ficar agora. Então, fica ligado aí nessa progressão aqui, porque ela é muito rápida. Vou trabalhar a posição de L-sit, jogar o meu pé para cima e entrar na barra o mais rápido possível. Com o braço totalmente estendido. Posso fazer uma outra repetição direto daqui? Ainda não, vamos pedir para o nosso aluno descer, ajustar o elástico e fazer a mesma coisa. Entrar lá na frente, puxar a barra e subir com o braço totalmente estendido. Ele já está conseguindo fazer isso bem fácil. Posso diminuir a intensidade do elástico? Pode. E agora? Ele já está conseguindo fazer com elástico menos intenso. Posso fazer sem elástico? Você pode fazer sem elástico, não tem problema. A única coisa que você precisa tentar pensar é na velocidade de execução do movimento. É um movimento que ele precisa de impulso. Então, teoricamente, você tem que ter muita força na hora de você trabalhar a barra para perto do seu corpo. Ou seja, a hora de você puxar a barra. Então, o movimento ele vai ficar parecido com esse que eu acabei de executar para vocês. E você precisa também de muita força nos músculos do core, porque ele que vai estar sustentando o peso do seu corpo quando você estiver na posição de L-sit. Então, personal, antes de mais nada, se você está gostando muito desse conteúdo, eu gostaria que você compartilhasse e se inscrevesse aí no nosso canal, porque essas aulas aqui você não vai achar em nenhum lugar. E o mais importante, você pode copiar essas progressões, porém, você tem que saber o porquê que você está utilizando elas também na sua aula de movimentos ginásticos. Vamos lá, agora a gente vai partir para uma estratégia de marketing. Poxa, mas além da aula eu tenho que pensar no marketing? Lógico, porque o marketing é a sua carta de entrada para você conseguir conquistar novos alunos. Então a primeira dica que eu te dou é que para você conseguir mais alunos, você precisa entender o passo a passo de cada movimento. Você vai fazer isso filmando seus próprios treinos, deixando em câmera lenta, e aí você vai conseguir saber aonde que você está errando e qual educativo vai fazer você consertar aquele movimento. Parece uma coisa óbvia, falando assim, mas na hora que você começa a se filmar, começa a se perceber, você vê que o negócio é mais embaixo aí. Você tem que estudar muito mais para saber quais são as progressões certas que você tem que utilizar para cada tipo de aluno, porque um aluno nunca será como o outro. São pessoas diferentes, indivíduos diferentes, características diferentes. E aí você tem que saber tudo isso que eu estou te falando. Então filma os seus treinos, vê os seus erros, saiba como corrigi-los, porque aí sim, quando o seu aluno fizer, você vai conseguir corrigir de uma maneira bem rápida. Outra coisa, para você conseguir fidelizar mais alunos, é você fazer uma fase evolutiva deles. Fase evolutiva? Como assim? Você vai gravar os aprendizados. Então, por exemplo, hoje fizemos o Glide Keep. Você vai utilizar na sua aula de personal, por exemplo. Você vai filmar o seu aluno na primeira aula, você vai filmar o seu aluno daqui a um mês, depois você vai filmar daqui a 3 meses e assim por diante, porque você sempre vai ter um antes e um depois para você comparar e ver como é que ele evoluiu de acordo com a sua planificação, de acordo com o seu planejamento de aula. E o mais importante, você pode mandar para o seu aluno e falar bem assim, cara, olha aqui o que você fazia e olha o que você está fazendo, olha o tanto que você melhorou, você está mais forte, está mais consciente, consegue perceber isso? Você tem que mostrar para o seu aluno e ver se ele consegue se comparar. Mas a maioria das vezes eles já conseguem sentir com um mês de diferença, 1 mês e meio de diferença de aulas de movimentos ginásticos.
E uma outra coisa que você não pode esquecer também é de treinar num box super maneiro, para essas pessoas gravarem seus movimentos, postar nas redes sociais e você ser conhecido também, reconhecido. O melhor marketing é aquele que você se autoproduz. Então, eu vou me filmar fazendo os meus movimentos, vou postar no meu Instagram, vou marcar o box que eu treino, porque aí eles vão repostar e talvez um aluno venha atrás de mim. A verdade, na maioria das vezes, porque quando eu faço uns movimentos ginásticos e os box postam, como todo mundo já sabe que eu fui atleta de ginástica artística, tenho um conhecimento um pouquinho mais apurado, o pessoal já me chama. Você está falando que só um atleta de ginástica artística vai conseguir um aluno de personal? Não. Se você fizer exatamente tudo isso que eu estou te falando, você vai ter muito mais alunos do que eu, porque você já vai conhecer do jeito que é a minha programação. E não tem nenhum problema você copiar, porque a ideia é exatamente essa. É eu formar vários professores que tenham as mesmas características de movimentos que a minha e consigam evoluir seu aluno de forma segura e eficiente. Trabalhando agora, outro tipo de estratégia de comunicação e vendas. Então a primeira coisa que eu te falei, lembra lá? Use as luvas. Mão rasgada não paga suas contas. É isso mesmo. As mãos dos seus alunos, quando abertas, eles vão cancelar as aulas e você vai demorar muito mais tempo para receber. Então olha só, fiquei pendurada aí mais ou menos uns 20 minutos, a barra explicando coisas para vocês e até agora minha mão continua do mesmo jeito. Então, ó, peça para os seus alunos comprarem luvas, comprarem proteções de mão e usar as que eles acharem mais eficiente. Uma outra coisa que você pode fazer também para ganhar um pouquinho mais de dinheiro são os workshops ou as clínicas que você pode trabalhar para o seu próprio box ou então que você pode fazer em outros boxes. Normalmente, tem algumas datas que vocês conseguem fazer clínicas de movimentos ginásticos e faturar um pouquinho mais. Quer ver uma renda bem rápida? Todo final de ano eu faço a campanha do Natal Solidário. Como é que funciona essa campanha? Eu faço clínicas de movimentos ginásticos com até 15 alunos, vou oferecendo para os boxes com os valores simbólicos e peço doações de brinquedos para eu conseguir doar para as outras instituições. Então, o aluno que quiser levar mais de um brinquedo, ele pode. Os preços das clínicas eles vão variar, pasmem, entre 15 e 35 reais. No ano passado, eu consegui exatamente 4 mil reais, dando exatamente 3 clínicas com 15 pessoas. Mas, poxa, Juliana, 4 mil reais tinham quantas pessoas? Algumas clínicas passaram mais de 20 pessoas, mas eu treinei uma equipe, levei e falei do jeito que eu queria a nossa programação e assim foi feito. Então, olha só, um dinheiro rápido, uma renda rápida e aí eu acabei ajudando ao próximo também com a doação de brinquedos no Natal. Uma outra coisa que você pode fazer também é trabalhar o personal infinito. Como é que é? O personal infinito? Eu vou ficar a vida inteira dando personal pro cara? É mais ou menos isso daí. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, primeira coisa, trabalhar e desenvolver os movimentos ginásticos dos seus alunos nas turmas. Aí sim, quando você vai evoluindo, vai ter sempre um ou dois querendo umas aulas de personal. E você vai falar bem assim, então vamos fazer uma aula a cada 3 meses, a gente muda a periodização? E aí a cada 3 meses vocês vão mudando a periodização, mudando os movimentos e assim gerando uma renda extra para você. Ou então você pode trabalhar também com movimentos específicos. Ah, vamos fazer aqui, ó, 8 aulas de bar muscle up. Cara, 8 aulas de bar muscle up, se você pensar direitinho, com essa programação aqui, dá para você fazer exatamente 8, 16 aulas e faturar aí nessas 16 aulas em grupo até R$ 1.500 para 8 pessoas. E aí você vai falar assim, olha, essas primeiras 8 aulas eu vou te ensinar a fazer o Glide Keep. Você vai fragmentar o Glide Keep em várias etapas até esse aluno conseguir fazer. E depois você vai ter mais 8 aulas lá embaixo do Bar Muscle Up. A gente vai trabalhar um movimento todo complexo. Aí eles vão te perguntar, mas poxa, você não consegue fazer isso em 8 aulas? Aí você vai falar, então, olha só, para eu desenvolver melhor os meus alunos, eu preciso de exatamente 16 aulas por questão de segurança, por questão de ganho de força. Então você vai saber explicar tudo isso para o seu aluno. Então olha só, já te dei uma dica
para você já começar a faturar logo hoje, se você quiser. E se você for esperto o suficiente para mostrar para o seu aluno que você tem condições para executar toda essa parte específica de Bring Muscle Up. E uma outra coisa que você precisa também ficar ligado é o quê? São os contratos. Então, fez uma aula de personal com personal infinito, você vai fazer um contrato com o seu aluno. A cada 6 meses, a cada 1 ano, você vai renovar esse contrato, onde você vai colocar suas cláusulas de cancelamento. Você vai colocar caso o aluno cancele em cima da hora, caso se ele cancelar o contrato antes, ele vai pagar uma multa para você. E aí sim, você vai abrindo os seus horários e vai chamando aquela galera que está lá na sua agenda parado para dentro das suas aulas de movimentos específicos. Ou então, de personal infinito. Então, gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu tenho mais uma novidade. Se você quer acessar mais conteúdo sobre vários movimentos ginásticos, eu vou pedir para você entrar no nosso canal do Telegram e a descrição dele tá bem aqui embaixo nesse vídeo. É só você clicar no vídeo, você vai cair direto no nosso canal de Telegram com várias dicas exclusivas de movimentos ginásticos e muita ajuda para você desenvolver melhor suas aulas, dentro de um box ou então de uma academia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula personal. Então é isso. Fico por aqui hoje e um grande abraço.